Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Alan, eu sou aluno do mestrado profissional em Ciências e Tecnologias da Educação e hoje eu trarei uma proposta para vocês trabalharem no ensino da física. Bom, nossa proposta é intitulada Labirinto Elétrico e por meio dela é possível trabalhar conceitos e aplicações da eletricidade, como corrente elétrica, como componentes que fazem parte de um circuito elétrico e as suas funcionalidades dentro de um circuito elétrico. E você sabe o que é um labirinto? Bom, a ideia de labirinto é justamente um espaço na qual possa haver vários caminhos, várias alternativas ou obstáculos que dificultam a passagem de algum elemento. No caso do nosso labirinto elétrico, o elemento que vai passar por esse caminho dificultoso vão ser os elétrons, formando assim o que a gente chama de corrente elétrica. Bom, para essa atividade nós precisaremos dos seguintes materiais. Então a nossa proposta consiste justamente em mostrar o funcionamento do labirinto elétrico e mostrar os procedimentos que foram realizados na construção deste experimento. Bom, então como se deu, a construção deste labirinto aqui? Bom, então aqui eu peguei a princípio uma base de madeira ou MDF, peguei um LED, um buzzer e fiz a conexão entre eles por meio do fio de 10 mm. Aqui nesse experimento eu utilizei um clipe adaptador, mas se você quiser você pode fazer a ligação direta do fio elétrico com a bateria. Em seguida eu peguei um arame, certo? Fez a tortuosidade dele para simbolizar simplesmente o labirinto, ou seja, a dificuldade de passar por esse caminho. Vale destacar que todo circuito elétrico precisa apresentar um mínimo de componentes que o faça funcionar. Geralmente são 3. Primeiro, a fonte, que é uma bateria. O segundo elemento seria a carga propriamente, ou seja, os elétrons em si. E o terceiro e último elemento seria a fiação elétrica, ou seja, o meio pelo qual essa carga elétrica ela vai escoar, ela vai se deslocar no decorrer do tempo. É importante a gente falar que o LED ele vai apresentar polaridade. O LED ele vai apresentar duas artes metálicas, ou seja, duas perninhas, uma maior e a outra menor. O lado maior do LED simboliza a polaridade positiva e a menor polaridade negativa. Também, lembrando que toda bateria também ela apresenta polaridade, ou seja, ela vai apresentar um lado positivo e um lado negativo. Geralmente essa descrição ela vem na própria bateria. Por que é importante a gente entender? Porque a corrente elétrica ela precisa sair de um ponto que tenha carga para um ponto onde não tenha carga, o que eu chamo de DDP, ou diferencial de potencial elétrico. Destaco também que eu utilizei um clipe adaptador aqui, certo? A qual eu fiz a conexão desse clipe adaptador diretamente no LED e o outro lado desse clipe adaptador, que apresenta também uma fiação, eu fiz a conexão na fiação elétrica, certo? Na qual eu anexei, eu fixei ao final desse fio elétrico aqui, um elemento metálico aqui, na qual eu irei utilizar no meu circuito elétrico. Então eu utilizei um arame e fiz esse aro no final, certo? Uma vez feito isso, vou encaixar esse aro aqui no meu circuito elétrico. E a proposta é que eu passe, esse aro por toda a extensão do arame sem encostá-lo. Porque quando eu encosto, eu acabo fechando o circuito. Ao fechar o circuito, a corrente elétrica passa. E ao passar, eu tenho o acendimento do LED e eu tenho o efeito sonoro do buzzer. Então, enquanto eu não encostar, o circuito elétrico ele fica aberto. O circuito elétrico aberto simboliza que carga elétrica não passa por ele. Logo, ele não funciona. É uma proposta bem interessante para a gente verificar de fato a presença da corrente elétrica e os seus efeitos. Dentre eles temos o efeito sonoro e o efeito luminoso. E também temos o efeito térmico também. Bom, então agora vamos ao funcionamento do nosso labirinto elétrico, certo? Bom, então primeiramente a gente vai conectar a bateria no circuito elétrico e por meio desse aro eu vou passar por todo o arame. A proposta é que o aluno trabalhe a questão da coordenação motora, atenção, e perspicácia. Ao encostar, o que acontece? O LED ele acende e o efeito sonoro é emitido. Por quê? Porque o circuito ficou fechado. Enquanto eu não encostar, o circuito fica aberto e aí eu consigo passar tranquilamente.
E como sugestão, para ficar mais interessante a atividade, você pode estipular um tempo de passagem por esse circuito. Então, espero que vocês tenham gostado dessa proposta e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!